Olá, sejam bem-vindos a mais um Airescast. A gente começa hoje com um tema muito importante e bastante sensível para a gente discutir, que é a violência contra a mulher. Para enriquecer a nossa conversa, trouxemos hoje três convidadas super especiais. A psicóloga Sima Mariachi, da Liderança Nacional da Psicologia, a advogada Clícia Carvalho, gestora do projeto Justiceiras e diretora do projeto Instituto Justiça Saia. E uma mulher que corajosamente decidiu compartilhar essa história conosco, Miriam Pires Benevides Gadelha. Obrigada por estarem aqui. Gostaria que cada uma de vocês se apresentasse e contasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Por favor, Sima. Boa noite a todos. Meu nome é Sima Mariachi, sou psicóloga, atuei vários anos coordenando grupos anônimos de mulheres vítimas de violência doméstica, atendo também online e participo do projeto Justiceiras como liderança nacional da psicologia e coordeno também o projeto Acolha Dentro do Justiceiras. É um prazer estar aqui. Perfeito, obrigada, Sima. Clícia, você pode se apresentar, por favor? Olá, pessoal. Eu sou a Cris Carvalho, sou advogada, faço a gestão do projeto Justiceiras, também cuido da parte de projetos do Instituto Justiça. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre prevenção, conscientização e combate à violência contra as mulheres. Perfeito. Miriam, você. Olá, boa noite. Muito bom estar aqui entre mulheres tão especiais para participar de um debate que é sempre tão instigante, mas ao mesmo tempo muito triste, muito lamentável que a gente ainda precisa falar sobre isso sempre. Eu sou advogada há 12 anos já, meu Deus, meio. Atuo na área tributária, mas há alguns anos, principalmente depois que eu sofri um episódio de violência doméstica, venham me envolvendo em debates, em estudos, faço parte de alguns grupos de apoio, eventualmente ajudo em mulheres em situação de violência, com o meu trabalho como advogada, obviamente quase sempre encaminhando para colegas, mas também ajudando no atendimento, na conversa, que, bom, enfim, acredito que a colega que é psicóloga pode falar quão importante isso é, principalmente partindo dessa conversa entre vítimas. Então, estou aqui para colaborar com o assunto, tanto na condição de advogada como na condição de mulher. Obrigada. Perfeito, Miriam. Desde já, muito obrigada por vocês terem topado participar desse nosso bate-papo super importante, mas também muito complicado. Queria começar com a Clícia, falando sobre quais as leis mais importantes que a gente tem que protegem as mulheres no Brasil contra a violência nesse momento, Clícia. Então, pessoal, são muitas leis, né? Felizmente, a legislação brasileira, a mais importante é a Lei Maria da Penha, né? Que inclusive esse ano vai fazer 18 anos, que é a lei que protege as mulheres contra a violência doméstica, né? Então, a Lei Maria da Penha tem essa importância, principalmente porque ela fala da violência psicológica, a física, a moral, a patrimonial, a sexual. Temos a Lei do Feminicídio, também, que tem 10 anos, que é uma lei muito importante, que foi promulgada principalmente por tantos, né, crimes de homicídio contra mulheres, né? Então, a gente conseguiu os coletivos, né, as políticas públicas foram sendo fomentadas e a gente conseguiu que essa lei fosse aprovada, mas isso não fez com que diminuísse os feminicídios, né? Infelizmente, só aumenta, foram mais de 10 mil feminicídios desde a promulgação da lei, né, que tem esses 10 anos. Tem várias leis, tem a lei do stalking, recentemente também teve a lei da violência psicológica, que foi muito importante, né? Cima pode falar do ciclo da violência para vocês, que é onde começa a violência, né? O ciclo da violência começa com as microviolências da violência psicológica, e a tipificação desse artigo no Código Penal foi muito importante para a gente entender que a violência física não acontece do nada, né? Ela começa com pequenos controles, pequenas discussões, desqualificação da mulher. Então, é uma lei também muito importante para a gente. Tem leis também no sentido das empresas, que é
teve a lei Emprega a Mulher, para que mulheres sejam empregadas, mulheres vítimas de violência. Tem também a legislação do Sinal Vermelho, que é essa legislação que veio para também dentro da violência psicológica. Então, tem um apanhado de leis muito importantes para que as mulheres estejam protegidas. Mas a gente precisa, né, aplicar essas leis e precisa prevenir também, conscientizar a população. Não é tão fácil o trâmite processual das violências contra as mulheres, não só a doméstica, mas violência sexual, por exemplo, a Lei Marifer. Todas essas leis são boas, mas a aplicação é demorada por toda a questão do machismo, né? O judiciário, infelizmente, tem muitas pessoas maravilhosas, homens e mulheres, mas ainda tem muitas pessoas que ainda veem a mulher ainda como propriedade, né? Como submissa, como objeto, e isso dificulta a aplicação dessas leis, né? Tem até um protocolo de perspectiva de gênero, que é uma resolução número 492 do Conselho Nacional de Justiça, que é uma resolução muito importante justamente para a aplicação do julgamento com perspectiva de gênero, que é justamente aplicar essas leis com o cuidado que elas necessitam, né? Que é com um olhar de gênero, um olhar de acolhimento e de não julgamento. Então, são muitas leis importantes, mas que nós temos que continuar lutando para que elas sejam aprimoradas, né, no dia a dia. Com certeza. Aproveitando esse gancho que a Cleice trouxe ali para a gente, sobre assim, poder compartilhar sobre isso, como que funciona bem esse ciclo da violência, se é que eu posso dizer assim, para a gente poder identificar uma violência doméstica acima? Olha, o ciclo é uma coisa muito simples. Tudo começa no relacionamento com, como se diz, uma lua de mel, que a gente chama, né? O casal se dando bem, se conhecendo. Ninguém inicia um relacionamento com brigas, né? Com humilhações. E aí vai se caminhando para a primeira humilhação, a primeira violência psicológica. Depois, novamente, se reata a lua de mel, que a gente fala e uma agressão depois física. Então, ele vai caminhando até o desfecho, às vezes muito triste, até um feminicídio, por exemplo. Então, ele é um ciclo. Muitas vezes a vítima, ela se ilude, a mulher se ilude, achando que aquele relacionamento, ele vai ficar melhor, é só um gênio, é uma passagem. Muitas engravidam na lua de mel também, né? Tem muitos casos, porque tem aquela aquela expectativa, né? Aquela ideia que o abusador se tornará um homem maravilhoso, o que não acontece. Então, esse mais basicamente seria o ciclo da violência que a gente chama, tá? Perfeito, Sima. Para a gente entrar nesse assunto com todas as três, Miriam, queria saber se você poderia compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, da sua história, o que aconteceu, como você se sentir confortável, claro. Sim, claro. Achei muito interessante o que foi colocado, tanto por Clícia como por Cima, que eles trouxeram aí o protocolo do CNJ, que, antes de responder a tua pergunta, que realmente foi bem importante, sabe? Acho que foi depois da Lei Marifer, né, Clícia? Que o protocolo foi criado justamente por conta da conduta do juiz no curso do julgamento. Como também o senhor colocou, a violência ela não nasce de um soco, de um murro, ninguém começa assim a violência doméstica, né? São microviolências que vão se construindo. E essas microviolências, ao longo do tempo, né, pude perceber, acho que depois que você vi com a violência doméstica, eu tenho um amigo que brinca comigo que diz que eu tô igual a fanático religioso que vê Deus em tudo. Diz que parece que você começa a ver machismo em tudo. Mas não é, porque é real, existe. E esse machismo tão grande que ele chega na violência doméstica, na física, né, ou em algumas mulheres até no feminicídio, ele só acontece porque essas microviolências existem e são permitidas, desde o judiciário. Então, assim, a importância do protocolo, ela é muito grande, o protocolo é bem completo, eu acho que vale a pena eu atuo na área tributária, então, assim, para mim, realmente, eu li mais por interesse, porque eu estava cuidando de um caso, auxiliando meu colega no caso de divórcio. E durante esse caso de divórcio, foi assim, a gente percebeu como o judiciário vinha atuando contra ela, porque, veja só, eu tenho uma questão bem interessante, aí depois eu fui pesquisar,
justamente para ajudá-la, porque ela é uma mulher muito empoderada. Ela é uma mulher bem-sucedida, ela é uma mulher bonita, é uma mulher que, de fato, não precisa do marido, embora o marido dela tenha, o ex-marido, né, no caso, tenha muito mais dinheiro do que ela, mas assim, é uma mulher que paga as contas, que resolve a vida dela. Então, por conta disso, em uma das decisões, saíram pontuando assim que ela não precisava daquilo, que ela estava se colocando como vítima de uma. Não chegou a ter nesse caso, no curso do divórcio, tinha algumas menções a alguns tipos de violência, violência psicológica, não teve violência física. É, então isso foi mencionado e mas ela foi colocada ali, ó, você não pode ser vítima. Porque você, né, assim, esse espectro, e o protocolo trata muito, de uma forma muito bacana isso, porque ele fala justamente que um dos espectros da mulher como vítima da sociedade é também a mulher que é vingativa, que é empoderada, que usa desse poder para massacrar o homem, é da mulher sensual, da mulher bonita, da mulher que de alguma forma está tentando ali da bruxa, da feiticeira. É esse arquétipo que é usado. Então, inclusive, a gente encontrou um julgado bem interessante, eu acho que até no habeas corpus, que foi um caso entre um ator e uma atriz famosa, não está liberado o nome, mas tem um livro que é bem interessante, que é Por um Direito Menos Machista, é um compilado de artigos. Aí eu achei esse julgado, até juntei no processo, que essa, na verdade, não sei o que eu estou fazendo, né? Eu só li e dei uma revisada. Mas que foi justamente nesse sentido, que às vezes eu dizia assim, ó, o Tribunal de Justiça do Rio, na verdade foi uma Copa, dizia, ó, você não, a vítima que não existe o requisito que a Lei Maria da Penha pede da vulnerabilidade, porque ela não pode ser vítima, ela não é vulnerável. Mas o protocolo deixou muito claro que toda mulher, por ser do gênero, né, não é nem por ser mulher, por ser do gênero feminino, então, enfim, já é vulnerável por ser do gênero feminino, por estar enquadrado aí, já tem essa vulnerabilidade. Então, tem essa importância do protocolo, e aí, volto falando, você perguntou da minha história, posso contar, obviamente, o que aconteceu, mas uma coisa bem importante que eu puxei aqui da fala de Clícia foi isso, eu me senti muito atingida porque eu não era a vítima perfeita. Eu trabalho, há muitos anos eu trabalho, sempre me banquei, sempre não tenho esse estereótipo, talvez de uma moça mais quietinha, mais tranquila. Então, o que se esperava de mim era a pergunta que todo mundo fazia: por que você não bateu nele de volta? Tu tão braba, você é tão valente, por quê? E assim, é como se você não pudesse estar naquele lugar e de ser vítima, porque você é uma pessoa, e novamente, isso não aconteceu só comigo, não. Agora, tipo, em 2024, no meu caso foi em 2018, em 2024 eu tenho uma amiga que está passando por isso por razões iguais. Então, assim, além de a gente ter que provar que a gente sofreu a violência, que de qualquer forma, a gente também tem que enfrentar um julgamento dentro do Poder Judiciário de que a gente pode ser vítima, apesar de a gente existir. É como se, na verdade, a gente passa a ser penalizada por a gente ser forte. É bizarro que às vezes nem às vezes é só o jeito de existir, de falar mais alto, de conversar mais, de conseguir falar. Então, tanto que na época, quando eu decidi expor, eu tive no começo uma orientação que foi muito ruim, de um homem, obviamente, que foi: você não pode falar em canto nenhum, você não pode falar em rádio, você não pode falar em televisão, porque você fala, parece um ativista, você não fala como uma vítima. Então, peraí, calma, uma vítima tem que ser assim, assim. Então, eu espero, o protocolo tem mais ou menos um ano, né, que isso eu acredito. Eu espero realmente, de verdade, que ele seja aplicado. A gente, como falei, né, eu não atuo nessa área, mas a gente tem um tópicozinho aqui para a aplicação do protocolo, que é colocar no início da petição, para que o julgamento seja feito de acordo com a perspectiva de gênero. Júlia, eu falei demais, se você quiser rodar aí, porque na verdade você me perguntou uma coisa, eu respondi outra, né? Não, fica tranquilo. Pode É, pegar.
Não, é que eu acho interessante, a gente não falou no início aqui, mas a Cima e a Clice, esse projeto Justiceiras que elas fazem parte, a Clice até compartilhou comigo algumas estatísticas e tudo mais. É um projeto muito interessante que eu acabei encontrando quando a gente estava pesquisando para fazer esse tema do podcast. Acabei encontrando como referência no Instagram em relação a esse assunto de violência doméstica. E aí eu queria pedir para as meninas, quem se sentir mais à vontade, de falar um pouco sobre como esse projeto funciona, porque eu acho que ajuda muito as mulheres que estão na situação agora e que já ajudou mais de 15 mil mulheres, como a Cima já tinha me falado. Então, se vocês puderem, Clícia, Cima. Vou falar Beleza? um pouquinho do projeto como um todo, aí Cima fala mais da parte da psicologia, do acolha, que o acolhimento é muito importante, né? Também um acolhimento para as voluntárias, que é o projeto que Cima fica à frente. Então, o Justeiras é justamente a aplicação transversal da Lei Maria da Penha, que é o atendimento multidisciplinar. A gente funciona como um pronto-socorro, a gente fortalece essa mulher, escuta, orienta, é, tanto juridicamente quanto em questão se ela está precisando de algum apoio do governo, um LOAS, um referenciamento em relação a dar continuidade a tratamento psiquiátrico, psicológico, a própria questão da escutativa, que é a rede de apoio e acolhimento, que Cima também foi liderança por muito tempo, e retificando o número, são 16.522 vítimas, porque atualizou o relatório. Então, por isso que a gente dá tão certo, a gente foca muito nesse acolhimento, na não revitimização, no não julgamento, e essa interconexão de áreas, né? A gente fala muito que o Justeiras funciona como elo de mulheres, são muitas mulheres em vários lugares. Eu já morei em Brasília, agora eu estou em São Paulo, assim, sempre morou aqui em São Paulo. Então, tem mulheres no Brasil todo e a gente consegue articular a rede muito rápido, porque todo mundo é muito ativo, né? São várias ativistas e a gente faz acontecer, porque tem vontade e quer mudar esse cenário. Então, é um projeto muito especial para todas nós, porque tem esse know-how de, além de questões técnicas, da psicóloga, da assistente social, da advogada, mas ele tem esse know-how humano, né, de ser, tem delegacias, tem o Ministério Público, o próprio Judiciário em si, mas a gente precisa muito desse lado humano, até as próprias, por exemplo, escrivãs de polícia que recebem, que estão nas delegacias da mulher, elas já desabafaram comigo, dizendo, eu me sinto uma lata de lixo que vem as pessoas só falar sobre desgraça aqui, etc. Então, essas pessoas que recebem as vítimas, né, que é o que a Simala falou um pouco, também precisam de um acolhimento, né, também precisam de uma escuta, porque às vezes a gente fica, né, estafada de tantas coisas ruins que a gente vê. Então, tem que ter todo esse pensamento, além da própria prevenção, que, no meu ponto de vista, é o mais importante, conscientizar os jovens, educar, sensibilizar as empresas, que tem muitas pessoas, são lugares que tem os CEOs, os diretores, que são pessoas que são formadoras de opinião. Então, toda a sociedade tem que trabalhar para que a gente saia do quinto país que mais mata mulher no mundo, senão não vai. Então, infelizmente, a gente vai enxugar o gelo. A gente vai estar sempre. Claro, o Justeiras evitou muitos feminicídios, mas a gente poderia estar evitando muito mais questões de traumas de mulheres, como é o caso da Miriam, que passou por uma situação de violência. Nós sentimos muito, Miriam. Mas são coisas que são chagas que, infelizmente, ficam para toda a vida. Minha irmã, ela não é a mesma pessoa. Ela tem várias questões, a gente tem que estar sempre ajudando. A própria questão da autoestima, é uma coisa que eu falo muito para as mulheres cuidarem da sua autoestima, cuidarem isso que a Miriam falou, de questão de ser uma mulher empoderada, de ser uma mulher que tem o seu trabalho, a sua autonomia financeira. Isso já ajuda muito a você não entrar no relacionamento abusivo, né? Porque você não vai depender do cara. Então, todas essas prevenções, essas cautelas, a gente tem sempre que ter. Não é que a gente não vai mais se relacionar com ninguém, mas a gente tem que ter esse cuidado para evitar situações futuras, né? Então, Justeiras, a gente trabalha em todas as frentes nesse sentido, de conscientização, de mostrar o que a mulher pode fazer, e principalmente esse começo, que é uma mulher, quando ela está com a autoestima muito baixa, aí que ela aceita passar por várias situações. Então, trabalhar nessa autoestima, e a autoestima tem que ser trabalhada de várias formas, não é só o emprego, é uma forma de autoestima, o autocuidado,
exercício físico, psicóloga, etc. São vários, né, vários nichos que unem e deixam uma pessoa forte para não passar por essas situações. E é isso que o Justiceiras faz também. A gente tenta apoiar uma a outra, lógico que todo mundo tem questões, mas tenta sempre impulsionar umas às outras para que cada vez mais mulheres não entrem em ciclos e saiam de ciclos também. Bom, Perfeito, eu vou falar. Sima, em relação à psicologia. Então, em relação à psicologia. Bom, a psicologia dentro do Justiceiras, ela é diferente, é o que eu sempre falo, né? Então, ela não faz a terapia tradicional. É um pronto atendimento. A gente faz até 4 atendimentos. Então, a gente acolhe e orienta essa vítima. Muitas vezes, essa vítima nem sabe o que é o ciclo da violência. Ela sabe que algo de mal está acontecendo para ela, mas o que é? Então, isso é uma coisa importante para passar para ela, né? Com uma escuta assim estruturada, sem julgamento, dando credibilidade. Muitas vezes ela vem tão fragilizada que ela nem consegue, ela só quer, por exemplo, o atendimento jurídico, ela nem consegue verbalizar, ou muitas vezes ela faz a denúncia e desaparece simplesmente. Mas aquelas que continuam, elas têm essa escuta, a credibilidade é importante, que muitas vezes ela vem e ela é julgada pelos amigos, pelos familiares, ela não consegue ter alguém que a escute de uma maneira estruturada, dando uma orientação para ela, e a oriente também, empoderando ela, porque ela precisa se sentir mais forte, mais capaz, porque muitas vezes o que acontece, a violência acaba com a autoestima, mina a autoestima dela. Ela se julga incapaz, ela nem se reconhece, às vezes, como uma pessoa que tem várias qualidades, porque todas nós temos qualidades e defeitos, habilidades e dificuldades. Isso forma o ser humano, mas a violência destrói isso, mina ela. Então, ela vem totalmente fragilizada. E também orientar ela com relação aos direitos porque ela tem direitos, muitas não sabem, com relação a Maria da Penha, que nem a Clícia comentou. Isso é o primeiro passo. Bom, baseado nisso, nós temos o atendimento à voluntária. Depois de um tempo, dentro do projeto, nós percebemos que essa voluntária também é vítima de violência. E ela precisa ser acolhida, né? E o que acontece? Nós montamos o projeto Acolha, que eu coordeno junto com a Shirley, outra psicóloga, em que as voluntárias de todas as áreas vêm uma vez ao mês participar desse encontro. Ela tem a voz dela. É o momento que ela pode falar das dificuldades que ela tem nos atendimentos e das expectativas, se é o primeiro atendimento, gera um pouco de ansiedade, se a história que ela está vivenciando no grupo é um gatilho para a própria história dela, ou então se ela é bem resolvida, ela também fala dentro do projeto, e é praticamente um reforço para outra voluntária. Ou se ela precisa parar esse caso e avisar uma liderança, olha, não tenho condições de atender o caso, eu vou passar para outra voluntária. Então, lá no Acolha, ela tem esse momento, elas são, como eu falo, bem recebidas, nós somos apenas umas lideranças que temos um pouquinho mais de experiência, todas nós somos iguais, todas nós fomos vítimas de violência um dia, tá? Então, isso aqui é muito bom, elas se sentem à vontade. O projeto ele é um sucesso. Recebo voluntárias do Brasil todo, de norte a sul, e me deixa a minha Chile muito feliz, porque a reciprocidade delas é muito grande. E tenho certeza, nós temos, que isso reflete muito na vida delas pessoal e no trabalho. Porque é uma coisa só. Você estando bem, você está bem no seu trabalho e na sua vida familiar, social. E elas saem do Acolha muito bem, querendo outra reunião, tá? Então, eu acho que é vital. Pena que a gente não possa montar, né, Clícia, várias salas de acolha pelo Brasil todo, nas prefeituras, porque seria, assim, de uma utilidade, sabe? É o primeiro momento que a vítima tem de ser acolhida, né? E faz toda a diferença. Perfeito, sim, esse projeto de vocês realmente é incrível. Acho que com certeza faz muito mais diferença
Além dessas 16 mil pessoas, mulheres que já foram atendidas, só de, às vezes, da forma que vocês abordam o tema através de redes sociais, pode estar ajudando muita gente e vocês, às vezes, nem sabem. Então, muita força para continuar esse projeto que começou na pandemia e que está aí até hoje por um motivo muito importante, crucial e feminino. Miriam, eu queria a sua opinião sobre o que você acha o que você diria serem os maiores desafios a partir que a pessoa está ali sofrendo violência e decide sair disso, conseguir sair. Olha, eu penso que acho que o mais difícil é. Boa pergunta. Boa pergunta, realmente. Porque, veja só, é tanta coisa que elas vivem quando a gente está naquele relacionamento. Em um dado momento, você passa a questionar tudo que você sempre pensou sobre determinadas coisas. Você passa a questionar seus próprios valores. Parece que você está num mundo invertido. E é incrível como eu sempre considerei uma pessoa é, lúcida, inteligente, enfim. E de repente eu estava me questionando a respeito de situações que eu jamais me questionaria na vida. Eu acho que eu vou falar aqui para mim do momento mais emblemático, né, de que eu acho, assim, obviamente que a violência começou desde que o relacionamento começou, mas para mim o momento mais emblemático que eu acredito que eu consegui perceber que havia uma violência foi quando eu fui questionada, estava discutindo por que eu não queria ter filhos, é, de repente eu fui bombardeada, assim. Ah, mas toda mulher quer ter filho. Ah, mas você não pode não querer ter filho. Mas a função da mulher é ter filho. Coisa assim que eu sempre foi tão claro na minha cabeça que eu não tinha essa função, que eu não tinha nascido para isso, que nenhuma mulher tinha nenhuma função, eu tinha que nada necessariamente. E de repente eu passei a pensar em ter filhos. Uma coisa que eu nunca quis na minha vida, assim, obviamente que tudo se revive, né? Mas eu comecei a questionar, meu Deus, será que eu não estou tratando, ele chamava de o sagrado feminino. Será que eu não estou tratando mesmo desse meu sagrado feminino? Será que eu não estou me vendo? Será que eu não estou sendo uma mulher de verdade? Porque, assim, era uma pergunta que me era colocada. Você não quer ser uma mulher de verdade? Porque se você não for mãe, você não vai ser uma mulher de verdade. Então, quando eu comecei a questionar, eu achei que eu estava errada, porque comecei a pensar, meu Deus, eu não sou mulher de verdade, porque eu não quero ser mãe. Aí eu comecei a conversar isso com meu irmão, né? Ele disse, você tá louca? Assim, meu irmão falou, você tá louca num sentido violento, assim, você tá louca, tipo, você tem uma certeza sobre isso, que obviamente pode ser mudada, mas não nesse sentido. Não por meio de uma violência, de alguém chegar pra você e dizer, por que você não quer ser mãe? Por quê? Enfim. É, então, realmente é difícil perceber. E principalmente quando você está ali e tem um morde a sopra muito grande. Eu acho que Silva, que é psicóloga, já deve ter escutado muito isso. Que a pessoa faz uma coisa assim muito boa para você. Ela, sei lá, diz que lhe ama, aparece do nada, compra um presente muito bacana, diz que você é a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais inteligente, enfim, faz uma coisa muito bacana. E do nada ela lhe coloca para baixo na mesma proporção, na mesma intensidade. É muito surreal isso. E é muito difícil perceber você realmente acredita que a pessoa gosta muito de você. Porque é tão forte quando ela diz que gosta, e eu acredito que a humilhação depois que se sente é maior por conta disso, porque assim, poxa, mas parece que a pessoa gostava tanto de mim. E essa intensidade que é essa lua de mel, que é depois que eu fui estudar, né, depois, que é o love bombing, né, que chama, depois que isso acontece, você não consegue acreditar como é que essa pessoa que dizia me amar tanto me machucou tanto. É, é muito surreal. Então, assim, para perceber, no meu caso, eu tive até, você colocar sorte aqui, mais sorte, mas foi tudo tão rápido. É, eu acho que demorou muito pouco nessas microviolências, sabe? Foi logo para a violência física. Então, diante disso, eu acredito que eu consegui sair mais rápido do relacionamento, né? Mas eu não tenho uma resposta para isso, na verdade, até hoje. Eu não tenho uma resposta de por que eu não consegui sair, por que eu entrei, por que eu não consegui sair antes. Porque, não sei, não tenho uma resposta pronta, mesmo depois de muitas e muitas reflexões, muito tempo de terapia. Em um dado momento você acha que você está bem, em um outro momento você acha que você sabe que você se vê um lixo. Realmente uma situação. Eu perdi meus pais muito novo. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 17, eu perdi meu pai quando eu tinha 21.
E, obviamente, que são dores muito profundas. Mas é muito surreal dizer isso, mas a dor que eu senti quando eu fui agredida, quando eu fui espancada, foi maior do que a dor que eu tive quando meus pais faleceram. Porque é uma coisa que toca numa parte de você como indivíduo, como mulher, como ser humano. Que é uma coisa muito na sua essência, na sua dignidade mesmo, de você poder existir, estar ali, simplesmente não ser é, jogado. E você vai passando por muitas fases depois que acontece. Primeiro você tem muita raiva, né? Depois você. Aí, obviamente, eu acho que que a psicóloga vai saber até pontuar isso melhor. Mas são fases muito estranhas, porque também você não consegue deixar de gostar da pessoa da noite pro dia. E ao mesmo tempo você tem muita raiva, você precisa se afastar e tem muita gente dizendo muita coisa. E até o momento em que você decide denunciar, e o fato de você denunciar, é muito difícil você enfrentar toda essa engrenagem, ouvir tanta gente lhe descredibilizando quando você já se descredibilizou tanto. É difícil você não se culpar pelo que aconteceu. E no meio do caminho você até pensa, meu Deus, eu preferia não ter feito nada disso, eu preferia não ter denunciado, eu preferia não ter falado para ninguém, eu preferia que tudo isso tivesse ficado, ter acabado isso e ter ido embora fazer outra coisa e não ter contado para ninguém. E teve muita gente, até na minha família, que disse para fazer isso. Não, não denuncie, deixe isso mesmo, tipo, enfim. É, mas hoje, principalmente depois da condenação, embora eu saiba que não vai ser uma coisa que, ah, meu Deus, o cara vai ficar preso, não sei o que e tal, uma pena de regime semiaberto, que não é nada. É, mas a condenação lhe dá uma credibilidade que você passou anos sem ter. Você passou anos, as pessoas lhe julgando, primeiro lhe perguntando por que você entrou naquele relacionamento, perguntando por que você deixou aquilo acontecer, porque a culpa é sua. Automaticamente, isso é a coisa mais clichê que existe, mas é. A culpa é sua. Em momento, assim, raras vezes não existe a pergunta por que você deixou isso acontecer, por que você se relacionou, por que você não fez isso na hora, por que você não reagiu de tal jeito, por que você não chamou alguém, porque, assim, nunca é porque ele fez isso, nunca é a primeira pergunta. Então, essa eu acho que é a parte mais difícil de viver e a parte mais difícil de denunciar, para quem nunca tinha denunciado antes. E realmente eu me acho muito valente, eu me acho bem corajosa, mas por muito tempo, ao longo de tudo que aconteceu, eu fiquei me perguntando, meu Deus, eu não fiquei me perguntando, não. Eu fiquei me dizendo, eu não deveria ter feito isso. Eu não, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, eu vou denunciar, eu dizia, pense duas vezes, porque é pesado, é duro, não é fácil. E, assim, parabenizo, conheço o projeto, acompanho pelo Instagram, pelas redes sociais. E parabenizo porque, assim, não é fácil, porque tem pouca gente ao seu lado para, primeiro, entender realmente o que acontece. Não é uma situação que, embora seja uma situação corriqueira, tem muita gente que passa, mas que eu descobri depois que muita gente passava, porque muita gente me contou depois que eu expus. Então, depois que eu expus, eu soube que muita mulher que eu conheço apanhava e eu nunca soube. E, assim, e continuo apanhando, porque eu não quero denunciar por vários motivos. Porque a sociedade é muito cruel com as mulheres e é muito cruel com as mulheres que denunciam. Eu acho que a sociedade é ainda mais cruel com as mulheres que denunciam. Se você não denunciar, você é gente boa, você é bacana, você tipo, está respeitando aquilo que deve ser, as coisas como elas devem existir. Se você denuncia, você é uma bruxa, você está quebrando tudo que foi construído assim por anos. Então, é realmente por séculos, né, Milene? É muito, realmente não é fácil. Então, tem que estar com a cabeça muito boa, que normalmente não se está com a cabeça boa. E tudo que se vai passar, até que você chegue no momento em que você diz, consegui justiça, consegui aqui uma chancela do Poder Judiciário dizendo que esse cara realmente é um agressor. Porque você vai passar anos escutando que não foi daquele jeito, que você provocou, que você fez. Tudo isso, todo esse clichê que a gente conhece. Você vai passar anos escutando isso. Que foi culpa sua, que você deu motivo. As coisas mais absurdas eu escutei. Que foi meu vestido, que foi a forma como eu estava me comportando. É tão surreal que você tem que enfrentar depois, mesmo a revitimização que você passa. É tão forte, tão surreal que é, é preciso que exista um projeto assim, mas para além disso, é preciso que a sociedade, as pessoas se conscientizem, parem de fazer esse tipo de pergunta tola, ridícula, que
que machuca, que faz a gente sofrer. Até que a gente chegue num ponto em que a gente fique efetivamente, realmente fortalecida, é preciso muita terapia, muita conversa, uma rede de apoio muito forte, que a maioria das mulheres hoje, eu sei, não tem. A maioria das mulheres que passam por isso, graças a Deus, eu tenho minha família, tenho meus irmãos, sou advogada, tenho colegas advogados, tenho um monte de advogado na família, então eu me sinto até privilegiada nisso, mas eu sei que não é o caso da maioria das mulheres. Então, não é fácil. Outra coisa, eu nunca julgo uma mulher que não denuncia. É muito surreal, porque é muito difícil. É muito difícil denunciar, é muito difícil enfrentar a denúncia, é muito difícil enfrentar o processo. Tudo é muito, muito complicado, tudo é contra a gente. Sim, e pegando esse gancho da Miriam, você vê, ó, que processo super difícil. Até ela conhece a pessoa, ela idealiza esse relacionamento, ela se envolve com ele e ela vai caminhando e no fim não é nada daquilo. Então ela tem que ter uma autoestima muito, muito bem trabalhada para fazer essa diferença do que é dela, do que é dele, do que ela quer para ela. Então não é muito fácil e mais difícil ainda quando ela tem filhos. Porque tem a questão do sustento, do lar, da criação dos filhos, da moradia. Muitas vezes você vê que elas não têm para onde ir mesmo. Então, aquilo retarda, né? A saída desse relacionamento abusivo. Então, olha, e mesmo ó, depois, né? Ela precisa se continuar se fortalecendo, né? Para dar continuidade, porque a mulher que sustenta um lar não é fácil. Ela é responsável pelo sustento, ela é responsável pela educação dos filhos, e tudo isso vem a cobrança após. Eu sempre brinco no Acolha e falo assim, gente, quem tem filhos tem que dar afeto para os filhos, porque o modelo está em vocês, né? O quê? Se você vê agressão em casa, qual vai ser a resposta? O modelo está aí, a agressividade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é pouca, é muito grande, né? Quem tem filho sabe como é que é. O modelo está aí. Quer dizer, que daqui uns anos ele repete tudo, ele ou ela, repete. E se é menino, outra vez vai ser um agressor, né? Ele vai repetir com a própria parceira, né? Dele. Então, é aquilo, é de continuar se tratando sempre. Como é difícil. Faltam políticas públicas, né? Para ter realmente, porque o estresse pós-traumático, que é uma das doenças da violência, leva anos de tratamento. Anos. Então, a gente não tem mesmo uma política pública que realmente receba essa demanda, né? E elas ficam assim, como se diz, achando que o Justiceiras, ele está dando essa terapia, quando não é nada disso. Elas acham que aquele momento, aqueles 4 atendimentos é uma terapia de pronto, e não é. Então, olha como é complexo a questão da violência, ela não é simples, envolve várias variáveis, e a mulher, sim, ela tem que estar disposta a se ajudar em primeiro lugar, porque ela só pode estar bem se ajudando para dar conta do resto. Então, é complexo, gente, bem complexo. E a sociedade devia de entender isto, e não, como se diz, pegar a mulher e ficar, como se diz, falando mal dela, né? Devia de realmente dar a mão, acolher essa mulher, né? Eu penso assim. Até porque eu acho também que daí alguns pontos do que a Miriam falou, a gente consegue ver todo esse processo que é muito difícil, porque você parece que fica revivendo a situação durante todo esse caminho para você conseguir chegar a um ponto que muitas vezes a gente nem acha que é realmente o que deveria ser feito, realmente o justo. Mas eu acho que fica muito mais difícil se você não tem uma rede de apoio e se você ainda tem que ficar lidando o tempo inteiro
com perguntas que não são nem um pouco justificáveis, porque nada é justificável para esse tipo de ação do homem, e mais ainda quando isso vem de dentro. Eu acho que fica muito complicado. Miriam, nenhuma dúvida de que você foi muito corajosa para o que você fez. Isso, nenhuma dúvida mesmo, assim, você teve que ter muita coragem, você foi muito mulher para conseguir sair disso e pensar no seu bem-estar, em como você ficaria bem. E, assim, realmente você é uma inspiração do que as mulheres conseguem ficar bem fora de uma rede de violência, como muitas mulheres, infelizmente, vivem, principalmente no Brasil. Eu acho que a gente poderia falar um pouco, Clícia, sobre se você vê políticas públicas que realmente funcionam no país. Além das leis e tudo mais, algumas políticas públicas, você vê alguma movimentação que realmente seja útil nesse sentido? Sim, as nossas leis são muito boas, né? A Lei Maria da Penha, ela é avaliada como a terceira legislação, né? Melhor do mundo em relação à violência doméstica. Nós temos muitas leis, muitos coletivos como os justiceiros, que são muito importantes para todo esse advocacy de questões, por exemplo, essa última questão agora do aborto, né, da questão do aborto legal e etc., que deu muita polêmica, mas tudo isso as mulheres estão sempre, né, se unindo e tentando barrar e etc. Então, eu acredito que o que a gente tem que investir mais é em educar mesmo, em conversar, em dialogar, em ter mais paciência, principalmente nós que somos mais é, inteiradas no assunto, né? A gente conversa sobre isso, vivencia isso o tempo todo, atende muitos casos. Chamar os homens também para um espaço de responsabilidade. Tem muitos homens que nos apoiam, que veem o nosso trabalho. E para quando eles estiverem, né, entre homens, eles conscientizarem também, eles conversarem, eles dizerem, para, isso está errado, é, isso é assédio, isso é violência doméstica. Apesar que os homens, é muito assim, o que a Miriam estava falando, e a Cima também complementou muito bem, é que são várias nuances da violência, né? Por que que a Miriam não sabe como foi que ela começou e por que que ela não sabe porque ela não saiu? Porque é como a gente é estruturada na sociedade. A mulher é estruturada para quê? Para ser a mulher, para ter um filho, o emprego, não importa se ela está no melhor emprego do mundo, se ela não estiver casada, ela não vai ser validada pela sociedade, né? É uma construção social, uma construção cultural que é arraigada e a gente tem que ir desmistificando esses pontos, da gente entender que a mulher pode ser, como, né, a doutora Gabriela sempre fala, pode ser o que ela quiser, que ela pode trabalhar, ela pode não ter filho, ou ela pode ter filho, ou ela pode fazer milhares de coisas, e ela tem que ter os direitos, né, a equidade que a gente fala tanto, equivalente aos homens. Porque os homens têm muito essa autonomia deles decidirem o que eles quiserem. Ninguém fica cobrando o homem se ele não está casado ou se ele não quer ter filho, né? O homem já é um outro status, é o status social, ele precisa ter dinheiro, senão ele vai ser criticado. E isso também é um ponto importante da masculinidade tóxica que reverbera na violência também. Que, por exemplo, muito da violência doméstica aumentou durante a pandemia porque muitos homens perderam empregos. E a partir do momento que eles perderam o emprego, aonde é que eles iam descontar essa raiva? Na esposa, né? Que está dentro de casa ali com ele passando por esse momento difícil. Então, todos esses condicionamentos sociais, né, da sociedade patriarcal, do homem como provedor, o homem como pegador, que reverberam nessas situações de violência, tanto as violências sexuais, a mulher como objeto, quanto a própria violência doméstica, que a mulher submissa, a mulher é propriedade dele. Tanto que o maior índice de feminicídio, é só vocês verem os dados do Fórum de Segurança Pública que saiu agora, é quando a mulher não quer mais, ela se separa, ele não aceita, ele vai lá e mata. Por que que ele vai lá e mata ela? Porque ele acha que a mulher é dele, é como se fosse um objeto, como se fosse um carro, como se fosse um celular, ele vai lá e mata. Então, assim, essa desconstrução, né, de mentalidade que a gente tem que conversar, e é difícil conversar sobre isso, né? Ninguém quer estar falando sobre feminicídio, sobre crimes sexuais, sobre o que que acontece, e tudo que é tabu acaba que vai criando uma bolha até explodir, né? E por isso que a gente tem, o pessoal falando da educação nas escolas, vai falar sobre violência, vai falar sobre educação sexual nas escolas, mas é importante, as crianças precisam saber, né? Essa polêmica do aborto, a maioria das crianças estupradas são de até 13 anos, entendeu? E são meninas crianças, então, assim, é claro, é um tema complexo, eu sei que cada um tem sua opinião,
Mas se você entender que é uma questão de saúde pública, não é uma questão de pode ou não pode, você entende que não é porque a menina vai ser presa ou não, é porque ela simplesmente não tem nem ideia do que está acontecendo com ela. Lembra a gente quando tinha 13 anos de idade, né? O que que a gente sabia da vida? Até hoje a gente ainda está revendo. Imagine, e tipo, a gente tem apoio, a gente tem instrução, a gente é formada, trabalha, etc. E como a Miriam falou, que ela é privilegiada porque tem várias pessoas que podem apoiá-la. E quem não tem ninguém? E quem tem que aguentar? Porque não tem para onde ir, né? Teve uma pessoa que eu atendi nas esteiras bem no começo que me tocou muito, que ela não queria, ela estava tendo um relacionamento com um cara que ele era traficante, e ele vinha e voltava, e ela tinha um relacionamento abusivo com ele, e ela não conseguia sair. E nesse tempo ela pediu ajuda, eu estava conversando com ela e ela tinha que sair naquele momento porque ele tinha ido dar uma volta. E ela não queria sair porque ela tinha comprado a geladeira dela, ela tinha comprado a televisão, ela tinha comprado um sofá e ela, ai, como é que eu vou deixar minhas coisas? E a gente olha assim e fala, meu Deus, essa mulher está pensando nisso agora. Mas não, é o que ela construiu, né? É um legado dela, são coisas que ela trabalhou para ter aquilo. E ela vai ter que deixar tudo, vai. Mas aí eu conversei com ela, eu sei que você vai reconquistar isso, não adianta você ficar aí, porque é pior, porque pode acontecer uma coisa pior. Ele está em situação de drogadição e você pode ter um óbito, né? Então, assim, são várias questões, né? E fora, né, o principal é que essas relações, não as relações domésticas, são pessoas próximas da família, pessoa que é o seu marido, que é o pai do seu filho, que é o seu namorado, e geralmente são dados isso também. O agressor, ele nunca passou na polícia, ele é um réu primário, entendeu? Ele é uma pessoa maravilhosa, todo mundo acha ele super legal no trabalho, na família. Ai, como é que ele faz isso? Porque ele faz isso só com uma mulher, né? Porque a mulher é o objeto dele, entendeu? É a propriedade dele. Então, quando as mulheres, até quem estiver escutando a gente, quiser ver, quando uma pessoa não souber se está passando por uma situação de violência, tem uma cartilha do Ministério Público de São Paulo, né? Cartilha Mulher Vira a Página. Lá fala um pouco disso tudo que eu e a Cima falamos, mas que a mulher pode entender se ela está passando por uma situação de violência ou não. Porque muita gente fica com dúvida e, como a Miriam falou, muita gente fica com vergonha, não quer falar, tem vergonha, ah, meu Deus, como é que uma mulher é instruída, ou ah, como é que você está passando por isso. Então, é importante essa cartilha para a gente identificar se está passando por uma violência ou não. Mas é como a Cima falou, todos nós passamos todo dia por violências, microviolências, e aí, se a gente vai aceitar que ela escalone, aí depende muito da gente sempre estar cuidando da nossa autoestima. Mas, por exemplo, eu estou aqui falando há uma hora sobre esse assunto, mas amanhã eu posso estar vivendo uma situação de violência, entendeu? Porque é uma coisa que eu já estou meio nisso, da gente já está nessa vivência. Gente, para mudar, realmente é muito diálogo, muito exemplo. Às vezes tem que chocar um pouco também, mas acho que o principal hoje é investir muito nos jovens e nos adolescentes, jovens adultos e adolescentes, para a gente mudar essa visão, pelo menos a médio e longo prazo. E quanto, só aproveitando esse gancho, e quanto é difícil adentrar nas escolas, o quanto existe uma resistência com relação a esse assunto. Quem já não sentiu na pele, várias nossas colegas tentaram fazer grupos nas escolas, e as diretorias, não, não, as coordenadoras, não, mas é um assunto que é muito pesado, né, para se tratar, vamos ver a faixa etária. Enfim, a gente não consegue, porque assim. É muito difícil, é muito delicado, elas acham que não faz parte do currículo. E a educação, né, com relação ao gênero, é uma coisa muito importante. Se lá atrás a criança tiver já essa educação, quando ela chegar lá na adolescência, na formação dela, vai estar muito mais estruturada, né? Então, é como se fosse um preconceito. Eu acho que a gente tem que chamar de preconceito com relação ao tema. É um tema, sabe, que É, ele sai na mídia, né? A mídia o sustenta, porque realmente sustenta mesmo, né? Mas na hora da educação, ele não se encaixa. Ele não é uma peça que se encaixa para os currículos das escolas tradicionais. Se você levar isso aí, como eu já ouvi muitas colegas, não dá, não é o momento, a gente vai estudar, é o tal de, sabe? Não é? E e muito por causa da questão na prevenção de crimes sexuais, é a questão de, você está sexualizando as crianças. E não é isso, é uma educação, né? Tem toda uma didática, uma pedagogia em relação a isso.
E na questão da violência doméstica, não, é desgraça, é violência, já vai, e pelo contrário, é isso, é prevenir. Mas aos poucos a gente tem bons cases de sucesso, mas é isso, tem que ter paciência e perseverança. Sabe o que eu vejo também, gente? Nessa questão de se falar sobre o assunto, né? É, de que sempre colocam como um assunto privado, ainda, infelizmente. Apesar de todo mundo já saber que é um assunto público, é um assunto de políticas públicas, é um assunto que é objeto de lei, é um assunto que é punível por lei, uma situação que é punível por lei. Mas, infelizmente, ainda existe esse estigma de que é algo a ser tratado dentro de casa, que é algo do casal, que é algo que, inclusive, eu vi isso aí sobre a chancela do judiciário, né? Como eu contei para vocês, essa situação em que às vezes eu falo, isso aí é um código do casal. E eu acredito que dentro da violência contra a mulher, da violência, né? Não é só a violência física, que tipo, é o limite, mas se você levar um caso só de violência psicológica, é capaz de um juiz rir de você. Ah, não, aqui eu fui de não realmente não levar a sério, porque achar que isso faz parte da dinâmica do casal, de como o casal se relaciona, e que aquilo está fora da esfera pública. E estando fora da esfera pública, também acaba por estar fora de uma esfera de educação, de uma esfera de algo que pode ser levado para ser estudado nas escolas e para ser. E também ainda pelo fato daquilo que eu mencionei, né, de que a mulher que denuncia não é a vilã. Então, se você está ali ensinando as meninas, a gente foi acostumado, eu estudei no colégio de freira. Eu fui ensinada a bordar, eu ainda tenho 34 anos, mas eu fui ensinada a bordar, fui ensinada, tive aula de bordado, aula de culinária, tive aula de outra coisa, assim, porque realmente a gente é ensinado isso nos anos 90, tá? A gente é ensinada que tem que casar, que tem que saber essas prendas domésticas para realmente estar para um casamento. Então, se você chega numa escola e você coloca aí, ó, gente, é o seguinte, se seu marido lhe bater, se seu marido lhe xingar, ou enfim, não é nem isso. Se você se sentir que você está sendo submissa, que o normal é ser igual, isso é muito revolucionário. Apesar de estar na Constituição há 35 anos, é muito revolucionário você ir para uma escola e dizer para uma menina de 6, 7 anos que ela está numa posição de igualdade com os meninos. Até porque muitas mães, elas criam as filhas ainda nesse sentido, de que realmente não. E tem a questão ainda religiosa, que no Brasil pesa muito. Então, isso é até um dogma religioso. A mulher é o pescoço, o homem é a cabeça. Então, você levar isso para escolas religiosas, ou até escolas que não são religiosas, mas você levar isso para uma sociedade que é extremamente ou católica, ou evangélica, enfim, cristã, que tem essa matriz aí judaico-cristã como fundadora da sociedade, isso é muito revolucionário. Você leva para ensinar meninas que elas podem sim se rebelar contra aquelas atitudes dos meninos. É surreal. Partindo de um ponto de vista aí, é, do que se espera das mulheres, você ensinar que elas devem denunciar, que não está certo, que elas querem. Basicamente, a igualdade. Não está certo ensinar a igualdade de gênero. Isso, para mim, é o mais bizarro. Isso você vê dentro de casa, você assiste dentro de casa. Muitas mães ainda e pais ensinando que não necessariamente a submissão, mas talvez uma pequena obediência, ou que a menina talvez não precise pagar as contas, ou não, tirando essa questão de pagar a conta que é muito já deu muito debate, né? Mas não necessariamente isso, mas que essa submissão ela deve existir, seja por um fundamento religioso, seja por um fundamento econômico, seja por um fundamento cultural. Então, se levar isso para uma escola é complicado, é complexo. Não, é verdade. Eu concordo super com vocês, todos esses pontos que vocês colocaram. A realidade é que vem de casa, então a gente sempre ouve que a educação vem de casa, mas ela não precisa ser só de casa.
Ela pode ter super o apoio das escolas e esses assuntos eles precisam para ontem, assim como a educação sexual também. Precisam para ontem, ao meu ver, estarem nas escolas. De uma forma, lógico, pedagógica, com o apoio necessário, mas precisa estar. Dito isto, gente, queria muito agradecer as nossas convidadas por compartilharem seu tempo e seu conhecimento conosco. Esse episódio trouxe insights valiosos e esperamos de coração que tenha ajudado os nossos ouvintes a entender melhor a questão da violência contra a mulher e como combatê-la. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, busque ajuda, busque conhecimento, procure os justiceiras. Tá ali no Instagram, tá a um clique de vocês e pode fazer realmente diferença na sua vida. Até o próximo episódio. E lembre-se, juntos podemos fazer a diferença. Obrigada, gente. Oi, meninas. Deixa eu parar aqui de gravar. Peraí.